Respira. Você não precisa ser sempre a pessoa que cuida. Hoje, pode abrir um pouco as mãos e deixar alguém chegar até você. Você se acostumou a perguntar se todo mundo estava bem, mas quase nunca disse em voz alta o que também faltava em você. Foi presença em tantos dias, foi abrigo, direção e paz, mas guardou as próprias lágrimas para não preocupar ninguém mais. Só que um coração cansado também precisa ser visto de perto, e quem oferece tanto amor também merece um lugar aberto. Não precisa se esconder, nem sorrir pra proteger. Quem realmente te ama vai querer saber de você. Deixa alguém cuidar de você também. Não é fraqueza precisar de uma mão. Pode descansar por alguns instantes e dividir o peso do seu coração. Deixa alguém cuidar de você também. Receber amor não tira o seu valor. Você não precisa estar sempre pronta para merecer presença, colo e calor. Talvez receber cuidado pareça estranho para você. Talvez até dê medo, mas nem toda proximidade machuca. Há pessoas que chegam sem pedir que você se apague. Você aprendeu a resolver antes mesmo de alguém perguntar, e transformou necessidade em algo difícil de mostrar. Disse eu consigo sozinha, mesmo querendo companhia, e chamou de independência o silêncio que te consumia. Mas pedir não diminui tudo que você já construiu. Só reconhece que ninguém precisa suportar tudo que sentiu. Deixa alguém cuidar de você também. Não é fraqueza precisar de uma mão. Pode descansar por alguns instantes e dividir o peso do seu coração. Deixa alguém cuidar de você também. Receber amor não tira o seu valor. Você não precisa estar sempre pronta para merecer presença, colo e calor. Pode dizer eu preciso de ajuda. Pode permitir que alguém fique na sua luta. Pode receber sem ter que devolver. O carinho verdadeiro também sabe acolher você. Talvez você desconfie quando alguém pergunta como está, porque aprendeu que certas promessas não sabiam mesmo ficar. Mas não deixe antigas ausências fecharem toda nova direção, nem transforme cada cuidado em motivo de proteção. Você pode ir devagar, sem entregar tudo de uma vez, mas também pode reconhecer quem permanece com delicadeza. Escuta, você não precisa confiar de uma vez. Pode abrir apenas uma fresta. Pode aceitar um abraço. Pode dizer a verdade. Pode deixar alguém ficar perto. Quando o medo disser que depender é se perder, lembra que apoio não é prisão. Quando há respeito por você, quando a culpa aparecer porque alguém decidiu ajudar,
transforme carinho em dívida, nem amor em algo pra pagar. Quando quiser se fechar, antes de alguém te conhecer, respire e pergunta ao coração: será que hoje posso receber? Há pessoas que não exigem que você esconda a exaustão, que não se assustam com silêncio, nem fogem da sua confusão. Há mãos que sabem segurar sem apertar ou controlar. Há presenças que oferecem um lugar seguro para repousar. Você não perde a autonomia quando permite alguém cuidar. Só aprende que a sua vida também merece ser amparada. Deixa alguém cuidar de você também. Não é fraqueza precisar de uma mão. Pode descansar por alguns instantes e dividir o peso do seu coração. Deixa alguém cuidar de você também. Hoje não precisa saber o que fazer. Pode apenas ficar perto de quem ama e permitir que o amor alcance você. Deixa alguém cuidar de você também. Receber amor não tira o seu valor. Você não precisa estar sempre pronta para merecer presença, colo e calor. Abre as mãos devagar a quem queira também te amparar. Respira fundo. Você não precisa fazer tudo sozinha. Pode receber cuidado, pode descansar em alguém e ainda continuar sendo você. Respira. Nem tudo depende de você. Nem toda resposta precisa nascer das suas mãos. Por alguns minutos, deixa a vida fazer a parte dela. Você tentou antecipar o que cada pessoa ia sentir, como se pudesse evitar qualquer problema antes de surgir. Prestou atenção em cada rosto, em cada pausa, em cada mudança, e foi tomando para si o peso de toda circunstância. Mas existem coisas no caminho que não obedecem à intenção, e assumir tudo como culpa só machuca mais o coração. Faz o que pode e deixa passar o que não nasceu para você controlar. Nem tudo depende de você, nem todo final está em sua direção. Você pode oferecer cuidado e presença sem carregar o mundo no coração. Nem tudo depende de você. Há escolhas que pertencem a outra mão. Você não precisa corrigir cada caminho, nem transformar toda dor em obrigação. Talvez você tenha aprendido que amar é resolver, que cuidar é impedir qualquer dor. Mas às vezes amar também é aceitar que o outro precisa viver o próprio caminho. Você se culpou por distâncias que não criou sozinha. Tentou manter certas pessoas mesmo quando já não havia linha. Explicou mais do que precisava, voltou atrás para não perder.
e fez de cada despedida uma prova contra você. Mas nem toda ausência acontece porque faltou dedicação. Às vezes duas vidas mudam sem que exista um culpado na situação. Nem tudo depende de você, nem todo final está em sua direção. Você pode oferecer cuidado e presença sem carregar o mundo no coração. Nem tudo depende de você, há escolhas que pertencem a outra mão. Você não precisa corrigir cada caminho, nem transformar toda dor em obrigação. Deixa com o outro o que é do outro, fica com você e com o que pode fazer. Deixa com o tempo o que pede tempo, nem toda resposta precisa hoje aparecer. Você não controla a forma como alguém escolhe reagir, nem pode amar por duas pessoas quando uma decide não seguir. Não pode curar cada ferida que alguém se recusa a olhar, nem ser ponte para quem não quer do outro lado chegar. Isso não te torna fria, nem diminui o seu amor, só devolve cada parte a quem também precisa dar valor. Escuta, você pode apoiar sem se responsabilizar por tudo, pode amar sem se abandonar, pode estar presente sem tomar para si a vida inteira de alguém. Quando a culpa disser que você deveria ter feito mais, lembra do quanto já ofereceu e de onde terminam seus sinais. Quando alguém se decepcionar porque você escolheu dizer não, não transforme expectativa alheia em sentença para o seu coração. Quando o medo insistir que tudo vai sair do lugar, diz com calma para si: eu só preciso fazer a minha parte e respirar. A liberdade em reconhecer que você também tem limitação. Há descanso em devolver cada peso à verdadeira direção. Você pode ser generosa sem se deixar desaparecer. Pode cuidar de quem ama e ainda cuidar de você. A vida continua andando, mesmo quando você decide parar. E aquilo que não depende de você também pode encontrar outro lugar. Nem tudo depende de você, nem todo final está em sua direção. Você pode oferecer cuidado e presença sem carregar o mundo no coração. Nem tudo depende de você, hoje pode soltar essa obrigação. Faça com carinho o que estiver ao seu alcance e devolva o resto para o tempo e a respiração. Nem tudo depende de você, há escolhas que pertencem a outra mão. Você não precisa corrigir cada caminho, nem transformar toda dor em obrigação. Faz a sua parte e deixa ir o que não pertence mais a você aqui. Respira fundo. Você não precisa resolver tudo, nem responder por todos por hoje. Basta permanecer do seu lado.
Respira. Você não precisa dizer que está bem, quando por dentro tudo pede cuidado. Hoje, deixa a verdade sentar ao seu lado sem medo. Você aprendeu a sorrir, mesmo com o peito apertado, a dizer não foi nada, quando tudo estava pesado. Mudou o assunto depressa, para ninguém se preocupar, e foi guardando no corpo o que não conseguiu falar. Mas fingir que está bem também cansa o coração. Esconder cada ferida não transforma a dor em solução. Pode falar sem se explicar demais. Quem ama sua verdade não foge quando você perde a paz. Pare de dizer que está bem quando não está. Você não precisa esconder a própria dor. Pode admitir que hoje está difícil, sem perder a força, a beleza ou o valor. Pare de dizer que está bem quando não está. Seu coração também merece ser ouvido. Nem toda lágrima precisa de vergonha. Às vezes chorar é voltar a estar consigo. Talvez você tenha medo de parecer fraca. Talvez tenha aprendido que sentir demais incomoda. Mas a sua dor não é um peso, só porque alguém não soube acolher. Você respondeu, está tudo certo, mesmo querendo se recolher. Ajudou quem pediu seu ombro sem conseguir sustentar você. Foi ficando cada vez mais longe daquilo que realmente sentia, e chamou de maturidade o silêncio que te consumia. Mas coragem não é sorrir quando a alma quer descansar. Às vezes coragem é dizer, hoje eu não consigo continuar. Pare de dizer que está bem quando não está. Você não precisa esconder a própria dor. Pode admitir que hoje está difícil, sem perder a força, a beleza ou o valor. Pare de dizer que está bem quando não está. Seu coração também merece ser ouvido. Nem toda lágrima precisa de vergonha. Às vezes chorar é voltar a estar consigo. Pode dizer, eu preciso de um tempo. Pode dizer, hoje eu não estou bem. Pode pedir, fica perto de mim. Quem cuida de você não vai exigir que sorria assim. Talvez algumas pessoas só conheçam seu lado forte, porque nunca permitiram que você mostrasse o que dói. Mas quem merece ficar também sabe ouvir o silêncio. Não transforma sua fraqueza em motivo de afastamento. Você não precisa oferecer uma versão fácil de amar. Pode chegar cansada, confusa, e ainda assim merecer cuidado. Escuta, você não precisa transformar a sua dor em algo bonito. Não precisa encontrar sentido agora. Pode apenas sentir. Pode apenas dizer, isso está doendo em mim. Quando alguém perguntar e você quiser dizer, está tudo bem, respira antes de responder e tenta ser sincera também.
nunca soube realmente te encontrar. Quando a culpa aparecer, porque você decidiu falar, diz com calma ao coração: eu também mereço me escutar. Há alívio em ser honesta, mesmo sem saber o que fazer. Há cuidado em reconhecer que hoje você precisa receber. Talvez a dor não desapareça só porque ganhou uma voz, mas fica menos solitária quando alguém divide esse peso com você. Você não perde a sua força ao mostrar o que te feriu, só deixa de carregar sozinha tudo aquilo que ninguém viu. Pare de dizer que está bem quando não está. Você não precisa esconder a própria dor. Pode admitir que hoje está difícil, sem perder a força, a beleza ou o valor. Pare de dizer que está bem quando não está. Hoje pode ser sincera, sem se culpar. Quem ama você de verdade vai entender que até o coração mais forte precisa parar. Pare de dizer que está bem quando não está. Seu coração também merece ser ouvido. Nem toda lágrima precisa de vergonha. Às vezes chorar é voltar a estar consigo. Não esconda o que pede atenção. A sua verdade também merece proteção. Respira fundo. Você não precisa sorrir agora. Pode ser honesta. Pode estar cansada e ainda assim continuar sendo amada. Respira. Você não precisa sustentar o mundo inteiro, nem manter tudo de pé sozinha. Por alguns minutos, deixa o peso sair das suas mãos. Você aprendeu tão cedo a resolver antes de pedir, a cuidar de todo mundo e esconder quando quis desistir. Fez do próprio peito abrigo para quem precisava descansar, mas ninguém perguntou direito onde você ia se apoiar. Foi seguindo mesmo cansada, com um sorriso no lugar, como se mostrar fraqueza fosse fazer tudo desabar. Mas não vai, o mundo não vai cair só porque hoje você escolheu parar um pouco e se ouvir. Você não precisa sustentar o mundo inteiro, nem carregar cada dor no próprio coração. Pode soltar o que não cabe mais nos braços e deixar alguém dividir essa pressão. Você não precisa sustentar o mundo inteiro, nem provar força até se machucar. Quem cuida de todos também merece colo, também merece um lugar para descansar. Talvez você tenha se acostumado a ser a pessoa que resolve, a que não chora, a que sempre sabe o que fazer. Mas você também pode não saber, também pode precisar. Você ouviu tantos problemas, guardou segredos, deu direção e foi deixando pra depois o que apertava o seu coração. Tentou manter a casa em ordem, o trabalho, os laços e a paz, mas ninguém consegue ser abrigo quando já não se encontra mais. Não é egoísmo
escolher um pouco de silêncio para si. É só lembrar que a sua vida também precisa caber dentro de você. Você não precisa sustentar o mundo inteiro, nem carregar cada dor no próprio coração. Pode soltar o que não cabe mais nos braços e deixar alguém dividir essa pressão. Você não precisa sustentar o mundo inteiro, nem provar força até se machucar. Quem cuida de todos também merece colo, também merece um lugar para descansar. Pode dizer, hoje eu não consigo. Pode pedir, fica aqui comigo. Pode parar sem se explicar. A sua exaustão também merece ser escutada. Talvez alguns estranhem quando você começar a dizer não, porque se acostumaram tanto com a sua disponibilidade e proteção. Mas limite não é abandono nem falta de consideração. É impedir que o amor se torne uma forma de autodestruição. Você não precisa ser presença em toda urgência ao seu redor. Pode escolher o que é possível, sem se sentir uma pessoa pior. Escuta, você não nasceu para ser a solução de todos. Nem toda tristeza precisa de você. Nem toda crise é sua responsabilidade. Há coisas que você pode amar sem carregar. Quando a culpa disser que você está deixando alguém, lembra de quantas vezes você deixou a si mesma também. Quando o medo insistir que tudo depende da sua mão, respire e reconhece, você também tem limitação. Quando alguém não compreender o seu pedido para parar, não transforme essa cobrança em motivo para se abandonar. Há pessoas que podem ajudar, se você permitir chegar. Há mãos que também conseguem segurar o que tentou carregar. Talvez pedir seja difícil para quem sempre ofereceu, mas receber cuidado também é parte do amor que você mereceu. Você não perde a sua força quando divide a direção. Só aprende que não precisa segurar tudo com a própria mão. Você não precisa sustentar o mundo inteiro, nem carregar cada dor no próprio coração. Pode soltar o que não cabe mais nos braços e deixar alguém dividir essa pressão. Você não precisa sustentar o mundo inteiro, hoje pode descansar sem se culpar. Quem cuida de todos também merece colo, também merece ser cuidada e amparada. Você não precisa sustentar o mundo inteiro, nem provar força até se machucar. Deixa o peso sair devagar dos seus ombros e permite que a sua alma volte a respirar. Solta o peso devagar, você também merece um lugar. Respira fundo, você não precisa segurar tudo. O mundo pode continuar enquanto você descansa por hoje. Deixa alguém cuidar de você. Respira. Descansar não faz de você uma mulher fraca. O corpo que pede pausa não está desistindo. Ele só está pedindo cuidado.
Você aprendeu a seguir, mesmo quando já não tinha chão, a terminar cada tarefa com um cansaço escondido na mão. Disse: eu aguento um pouco, como quem não podia parar, e transformou a própria força em obrigação de continuar. Mas ninguém floresce inteira, vivendo sempre no limite. Há um momento em que a coragem também precisa que você a escute. Pode parar sem se diminuir. A pausa também protege tudo que ainda quer seguir. Descansar não faz de você uma mulher fraca, nem apaga tudo que conseguiu vencer. Seu valor não diminui quando você para, nem depende do quanto consegue fazer. Descansar não faz de você uma mulher fraca. É cuidado, não motivo para se culpar. Até o coração forte perde o ritmo quando nunca encontra tempo para respirar. Talvez você tenha aprendido que só merece descanso depois de terminar tudo, mas a vida nunca termina tudo. Sempre haverá algo esperando. Você não precisa chegar ao fim para ter permissão de parar. Você mediu os próprios dias pelo que ainda faltou cumprir. Esqueceu que há tantas formas de continuar sem se ferir. Chamou de preguiça o corpo que só queria desacelerar, e julgou como fraqueza a vontade de se recolher e chorar. Mas repousar também é escolha, também é parte da direção. Quem conhece os próprios limites protege melhor o coração. Descansar não faz de você uma mulher fraca, nem apaga tudo que conseguiu vencer. Seu valor não diminui quando você para, nem depende do quanto consegue fazer. Descansar não faz de você uma mulher fraca. É cuidado, não motivo para se culpar. Até o coração mais forte perde o ritmo quando nunca encontra tempo para respirar. Pode dormir, pode adiar, pode deixar alguma coisa esperar. Pode sentar, pode se ouvir. O mundo não precisa ser resolvido antes de você existir. Talvez alguém tenha elogiado só a parte que nunca dizia não. A mulher que estava disponível, mesmo cansada e sem proteção. Mas você é muito mais do que aquilo que consegue entregar. Há valor em sua presença, mesmo sem poder ajudar. Não precisa ser produtiva para merecer consideração, nem esconder a exaustão para continuar sendo inspiração. Escuta. Você não precisa provar que é forte todos os dias. Pode estar cansada, pode precisar de silêncio,
pode não conseguir hoje. Nada disso apaga quem você é. Quando a culpa disser que você está perdendo tempo, lembra que um corpo sem descanso também perde o próprio movimento. Quando a mente insistir que parar vai decepcionar, pergunta com delicadeza: quem me ama quer me ver quebrar? Quando sentir vergonha de admitir que chegou ao fim, põe a mão sobre o peito, escolhe cuidar de si. A força em fechar a porta e respeitar a própria paz. A coragem em cancelar o que hoje você não pode mais. A sabedoria em pedir tempo antes que o corpo diga não. Em reconhecer que descanso também sustenta a direção. Você não precisa adoecer para alguém levar a sério. Pode ouvir os primeiros sinais e se tratar com mais critério. Descansar não faz de você uma mulher fraca, nem apaga tudo que conseguiu vencer. Seu valor não diminui quando você para, nem depende do quanto consegue fazer. Descansar não faz de você uma mulher fraca. Hoje você pode se permitir parar. Quem passou tanto tempo cuidando de todos também merece um lugar pra repousar. Descansar não faz de você uma mulher fraca. Respira. Hoje você não precisa ser forte, não precisa sorrir, não precisa resolver, não precisa sustentar ninguém. Por alguns minutos, pode apenas existir. Você vestiu tanta coragem para atravessar cada manhã, guardou o choro pra depois e respondeu que tudo estava bem. Fez do peito uma parede para ninguém perceber que por trás de tanta força também havia alguém querendo se esconder. Mas até quem sempre aguenta chega a um ponto de cansar. E isso não apaga a história, nem tudo que conseguiu enfrentar. Pode baixar a guarda, pode parar. Quem viveu tanto tempo em luta também merece repousar. Hoje você não precisa ser forte, pode deixar o mundo esperar. Pode chorar sem pedir desculpas e não saber como continuar. Hoje você não precisa ser forte, nem encontrar palavras para explicar. Quem ama você de verdade entende que até a coragem precisa descansar. Talvez você tenha medo de desabar se parar, mas descansar não é cair. Às vezes é só o corpo finalmente acreditando que não precisa lutar o tempo todo. Você segurou tantas pontas que esqueceu das próprias mãos. Tentou manter cada pessoa longe de qualquer confusão. Foi presença nos silêncios, foi abrigo em cada dor.
mas quase nunca permitiu que alguém visse o seu interior. Não há vergonha em admitir que hoje chegou ao limite. A verdade também protege quando você permite que ela exista. Hoje você não precisa ser forte, pode deixar o mundo esperar. Pode chorar sem pedir desculpas e não saber como continuar. Hoje você não precisa ser forte, nem encontrar palavras para explicar. Quem ama você de verdade entende que até a coragem precisa descansar. Pode deitar, pode se recolher, pode não ter resposta, pode não saber o que fazer. Pode pedir, fica perto de mim. Você não precisa atravessar tudo sozinha até o fim. Talvez alguém espere sempre a versão que nunca diz não. A mulher que segue firme, mesmo sem força no coração. Mas você não deve a ninguém uma coragem que te faz sangrar. Nem precisa manter a imagem de quem nunca pode parar. Há amor também no silêncio, há valor em se permitir ser cuidada, ser pequena, ser humana e simplesmente sentir. Escuta, você não precisa transformar a sua dor em lição agora. Não precisa procurar sentido. Pode apenas reconhecer: isso foi pesado para mim, e deixar alguém ouvir. Quando a culpa disser que você deveria aguentar, lembra de quantas vezes já se esqueceu para continuar. Quando o medo insistir que parar vai decepcionar, pergunta ao coração cansado: quem cuida de mim quando eu quebrar? Quando a mente repetir que ser forte é nunca ceder, responde com delicadeza: ser forte também é se proteger. Talvez hoje o que você precise seja um quarto em luz menor, uma mão sem muitas perguntas e um pouco de silêncio ao redor. Talvez seja uma conversa onde não precise aconselhar, só dizer o que está doendo e deixar alguém escutar. Você não perde a sua força ao descansar no colo de alguém. Só descobre que ser amada também inclui não estar sempre bem. Hoje você não precisa ser forte, pode deixar o mundo esperar. Pode chorar sem pedir desculpas e não saber como continuar. Hoje você não precisa ser forte, hoje pode apenas se cuidar. Quem passou tanto tempo sustentando tudo também merece ser sustentada. Hoje você não precisa ser forte, nem encontrar palavras pra explicar. Quem ama você de verdade entende que até a coragem precisa descansar. Por hoje, pode parar. O seu coração também merece um lugar. Respira fundo. Você não precisa provar nada.
pode soltar a armadura, pode descansar. Hoje, deixa o amor cuidar de você. Você vestiu tanta coragem para atravessar cada manhã. Guardou o choro para depois e respondeu que tudo estava bem. Fez do peito uma parede. Respira. Nem todo o peso que você carrega nasceu em você. Há culpas, medos e expectativas que nunca foram seus. Hoje, pode começar a devolver. Você aprendeu a assumir o silêncio de quem não quis falar, a tristeza de quem se afastou e o medo de alguém se machucar. Tomou para si cada mudança como se tivesse causado a dor, e foi vivendo com perguntas que pertenciam a outro coração. Mas nem toda ausência é culpa, nem todo conflito é sua missão. Há histórias que você não pode consertar com dedicação. Solta devagar o que não nasceu em você. Nem todo peso do caminho precisa continuar a te pertencer. Você pode soltar o que nunca foi seu, a culpa que alguém deixou em suas mãos, o medo de decepcionar o mundo inteiro e a obrigação de ser sempre solução. Você pode soltar o que nunca foi seu, as expectativas que te fizeram se perder. Devolve ao outro o que pertence à história dele e fica apenas com o que faz bem a você. Talvez você tenha carregado responsabilidades que ninguém pediu em voz alta, mas que todos deixaram sobre você. Ainda assim, você pode escolher não continuar. Você tentou salvar relações que já não queriam permanecer. Fez promessas em nome de dois e se esqueceu de se proteger. Chamou de amor a vigilância, dever a própria exaustão, e aceitou como destino ser abrigo sem proteção. Mas amor não pede que você se abandone para sustentar aquilo que o outro também precisava escolher cuidar. Você pode soltar o que nunca foi seu, a culpa que alguém deixou em suas mãos, o medo de decepcionar o mundo inteiro e a obrigação de ser sempre solução. Você pode soltar o que nunca foi seu, as expectativas que te fizeram se perder. Devolve ao outro o que pertence à história dele e fica apenas com o que faz bem a você. Devolve a culpa, devolve o medo, devolve o peso que não nasceu em seu peito. Fica com a paz, fica com a voz, fica com tudo que ainda existe dentro de você. Talvez você ainda escute frases antigas ao decidir, como se dizer não agora fosse ferir quem devia te ouvir. Mas crescer também é separar o que é cuidado e o que é prisão, o que é presença verdadeira e o que nasceu da obrigação. Você não precisa responder por escolhas que não foram suas, nem pagar com a própria vida pelas faltas de outra pessoa. Escuta, você pode amar alguém sem carregar a culpa dele. Pode compreender sem justificar tudo.
pode perdoar sem voltar para o mesmo lugar. Quando a culpa aparecer perguntando por que você soltou, lembrar de quanto tempo esse peso já te machucou. Quando alguém disser que você mudou demais, responde dentro de si: eu só estou escolhendo paz. Quando o medo insistir que deixar ir é abandonar, lembra que também existe amor em não se deixar quebrar. A liberdade em devolver cada coisa ao seu lugar, a descanso em reconhecer o que não pode mais carregar. Você pode sentir carinho e ainda assim se afastar. Pode desejar o bem de alguém sem precisar se sacrificar. A sua vida não foi feita para reparar toda a ferida. Você também merece espaço para cuidar da própria vida. Você pode soltar o que nunca foi seu, a culpa que alguém deixou em suas mãos, o medo de decepcionar o mundo inteiro e a obrigação de ser sempre solução. Você pode soltar o que nunca foi seu, hoje pode escolher não se perder. Devolve ao outro o que pertence à história dele e guarda com carinho o que pertence a você. Você pode soltar o que nunca foi seu, as expectativas que te fizeram se esquecer. Deixa o peso cair devagar dos seus ombros e permite que a sua alma volte a se reconhecer. Solta agora, sem se culpar. O que nunca foi seu não precisa mais ficar. Respira fundo. Você não precisa carregar o que nasceu na história de outra pessoa. Devolve com paz e volta pra você.